Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor. Pessoal, hoje eu tenho uma entrevista pra lá de bacana. Um entrevistado que tem conteúdos muito importantes e também algumas virtudes e algumas características um pouco diferente da maioria dos empresários, alguns hábitos, digamos assim. Eu quero convidar vocês, um amigo, um parceiro de G4, também fizemos juntos o curso da Camila Carani, da Camila Farani, perdão, o meu grande amigo José Rodolfo. Ele que é hoje um conselheiro de empresas na área de cultura e desenvolvimento de pessoas. Rodolfo, muito obrigado, cara. Que isso, Marcelo. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, cara. Acompanho aí o teu desenvolvimento e sei o quanto que você é um cara dedicado com o propósito de compartilhar e transbordar na vida das pessoas. Ah, isso aí, com certeza, Rodolfo. Poxa, hoje vai ser um dia muito legal, cara, porque, assim, você é um cara extremamente dedicado e que acredita muito, é um propósito muito forte no que você oferece. A gente se encontrava com frequência no G4 e eu até brincava com os amigos e falava, cara, é difícil você ver pessoas ou profissionais que têm tanto amor e mais do que amor, é confiança no que faz, no que entrega, do valor que é aquilo que faz. E você tem essa característica natural em você. E já por falar de característica, eu queria que você voltasse aí, vamos contar aquela jornada do herói. Eu quero entender como é que o Rodolfo se formou, o Rodolfo de hoje. Conta um pouquinho da tua história. Da onde veio o seu know-how de conhecimento de pessoas e se é um estrategista, um braço de empresas no desenvolvimento, que todo empresário deveria ter um conselheiro, um mentor, um parceiro de consultoria na sua empresa. Cara, não posso falar sem remeter à infância, porque a infância ela influencia muito na nossa dinâmica enquanto adulto. Eu venho de uma família humilde, no sentido de muitos desafios, e eu sempre fui uma criança muito inquieta, né? Então eu fui a criança que naquela época podia, né? Entregava papelzinho, vendia sorvete, né? Então eu sempre fiz esses movimentos. Brasileiro típico. Típico. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy num plano de saúde. Sempre fui muito inquieto, muito encherido de perguntar, de querer fazer e resolver. Tenho um pai e uma mãe que sempre me ensinou muito a questão de responsabilidade, compromisso, entrega, qualidade. Isso é muito característico, né, da minha família. E aí, com 18 anos, eu recebi uma proposta de assumir a área de RH desse plano de saúde que eu trabalhava. Então, fui trabalhar como supervisor de RH. Eu era super jovem, tinha um desafio imenso, nem tinha noção do desafio que era. Isso fez com que eu tivesse que começar muito cedo na terapia, para entender pessoas, para me entender, para estudar. Fiquei nesse plano de saúde 7 anos, saí para empreender com meu irmão, quebramos em 8 meses, não tinha dinheiro para andar de ônibus, para você ter noção. Faz parte do Cara, projeto, né? foi assim uma experiência surreal, mas Estou rindo, não é de maldade, viu? doeu Porque pra é o que eu caramba. mais ouço do começo da vida de um empreendedor, né? Aí disso voltei para o ambiente corporativo, fui trabalhar como gestor de RH no hospital, aí estava no 5º ano da faculdade, passei num trainee, fui trabalhar num grupo grande do Brasil, que é o Grupo Gazin. Aí lá fui estudar, conhecer sobre estratégia, pessoa, etc. Rodei o Brasil inteiro trabalhando com cascateamento de estratégia, desenvolvendo cultura na Gazin. Saí da Gazin, fui trabalhar em multinacional, enfim. Mas eu sempre soube que eu ia ser empresário. Eu sempre tive o meu propósito muito claro. Como que isso foi desenvolvido? Penso eu hoje que é em decorrência do meio que eu sempre fui estimulado, das pessoas que eu convivi, sempre foram pessoas com a régua muito alta. E em 2012, depois de eu terminar meu mestrado, 2014, depois que eu terminei meu Você fez mestrado, mestrado onde do quê, Rodolfo? eu fiz mestrado numa área nada a ver com a minha. Eu sou mestre em geração e desenvolvimento de tecnologia. Uau. Eu fiz um mestrado na área de tecnologia, fiz na Universidade Federal em Curitiba, para justamente desenvolver um lado que eu precisava, que era lado da minha cognição analítica e pensamento crítico. Então, desenvolvi um software, um sistema de avaliação de desempenho com base em comportamento e que hoje ele é o método PBC High Talent, né? Então, a metodologia ela vem sendo trabalhada desde 2012. Em resumo, foi isso. E sempre trabalhei em grandes empresas com cargos aí extremamente estratégicos, responsáveis. 2014
2014, quando eu terminei o mestrado, eu falei, cara, agora eu tô pronto para abrir minha empresa. Dava aula, treinamento, enfim. E a Trianon, ela surgiu nessa transição, quando eu deixei de ser executivo de um grupo do agronegócio e abri a empresa e as coisas foram acontecendo. Em resumo, é isso. E aí, você, a gente se conheceu no G4 e uma característica sua sempre foi a contribuição, né? No G4, a gente fazia junto o Scale e dentro da abordagem do propósito do treinamento, tem um momento que você junta ali 7, 8 empresários no tipo de boarding e você vai participar. Eu não vou dizer a palavra palpitar, mas oferecer assim soluções ou ajudar a desenvolver de uma forma participativa soluções para as empresas dos outros empresários que estão ali. Então, com o objetivo de solucionar um pouco aquela situação do lobo solitário. E aí eu percebi que você tinha essa, mais do que habilidade, quase que uma necessidade de compartilhar o conhecimento e oferecer soluções às pessoas, né, aos seus negócios. Então, cara, então isso é uma coisa, é uma característica natural que você desenvolveu? Você acha que é essa a linha, cara? Marcelo, eu acredito que assim, a gente está na vida para transbordar, né? Então, eu reconheço o quanto que a vida fez por mim. E o mínimo que eu posso fazer é transbordar na vida das pessoas. Eu estudo muito, eu trabalho com projetos extremamente complexos, com pequenos empresários, médios e com grandes empresários. Então, eu tenho muita experiência. E o que adianta ter experiência, conhecimento e você não transbordar, você não ensinar? E a necessidade não é no sentido de aparecer. Eu saio de casa todo dia com com o seguinte pedido para Deus: não deixe eu morrer hoje, porque ainda eu tenho muito para levar para as pessoas. E por isso que assim eu ensino, Muito eu bom tenho a isso. escola, eu tenho a consultoria, as mentorias, né, o trabalho que eu faço enquanto conselheiro, porque assim, porra, eu gastei tanto dinheiro, eu investi tanto, pô, eu estudei nos Estados Unidos, cara, fiz Tempo também, né, cara? cara pra caramba. Tempo. E assim, um cara que eu venho da vila, né, cara? Eu sou um cara da vila. E eu sempre vou honrar isso. Então, eu cresci no meio onde minha mãe falava: olha, se você for pra rua e eu chegar do trabalho, ela era cozinheira de uma creche. Se você tiver, né, você vai apanhar. E aí acontecia de E levar, você né? apanhar com frequência. Não, cara, eu olhava muito minha mãe saía de casa às 5 horas da manhã. E eu falava assim, cara, eu não posso ser uma decepção para minha mãe e nem para o meu pai. Meu pai gostava de umas cachaçinhas e tal. E eu falava assim, eu não posso fazer esse movimento com minha mãe. A dedicação dela é muito grande. Mas também olhava que meu pai também contribuía muito com a exigência dele, com o cuidado. Então, assim, quem cresce na periferia, cara, cresce com a realidade da vida como ela é. Sim, Então eu tinha escolha, isso é né? verdade. E a escolha que desde pequeno eu fiz, eu queria ser diferente. Então tudo que eu vim passando na minha vida, as experiências que eu tenho, conhecimento que eu tenho, eu falo assim, Deus, não me leve antes de eu compartilhar o que é necessário para eu honrar o que eu vim fazer nessa vida. Porque você sabe que eu acredito muito nisso, né? Sim. Apesar de ser um cara extremamente focado, sou muito competitivo, eu acredito muito na questão da necessidade da gente cuidar da espiritualidade. E eu levo isso, né? Porque não adianta, porra, eu ser um empresário e chegar num momento da minha vida e falar assim, cara, e aí? Matei pessoas, deixei as pessoas doentes ou fiz com que elas pudessem pensar de uma maneira diferente? Olha, muito bem colocado isso, cara. Eu também pratico, né? Eu sou, cara, independentemente da religião, cada um tem a sua, eu tenho a minha, assim, sou um praticante, digamos assim. Eu sou católico, praticante, né? Mas, independentemente da religião, a Bíblia tem uma parte fundamental na minha vida. E aí, tem muita gente que fala, ah, eu não acredito e tal, mas a vida da maioria das pessoas é pautada pelo aquele livro. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia. Então, muitas das regras morais estão ali na Bíblia. E queira você ou não, a maioria do que é certo, o que é errado, você foi pautado ali. A questão é o quanto você acredita em algumas outras coisas, é, principalmente no pós-vida ou coisa assim, né? Ah, mas negar que a Bíblia tem, com certeza, é o livro com maior influência no ser humano, é negar uma realidade que eu acho que chega a ser até inocente, né, Rodolfo? Bom, penso que é falta de virtude e propósito negar isso. Porque a gente não pode negar a existência de Deus, né? Porque Deus existe, né? Você sabe que eu já te falei isso, Claro. né? Eu
consagra ayahuasca, né? Então eu consagro as medicinas xamânicas. Eu sei que uma pauta que você é Não, sempre com muito curioso certeza. Eu para me sempre brinquei perguntar. bastante com você. Quando É, disse, eu vim aqui. mas assim, eu em consagrações de ayahuasca, eu já tive a oportunidade de realmente estar no colo de Deus. E o sentimento é inenarrável. Qualquer palavra que eu trouxer, eu não vou conseguir expressar o que é você ver Deus. Deus é uma figura? Cara, não, energia. Energia, uma energia suprema, abundante, de amor, de acolhimento. E nessas experiências, Deus colocar para mim assim, olha, é isso. Então você tenha consciência do que eu estou te permitindo fazer. Então, a minha vida hoje ela é muito pautada nesse sentido. Teve um momento de uma consagração que foi falado assim para mim, olha, a partir de agora, tá na hora de você sair. Eu sou de Maringá, fico aqui em São Paulo já fazem 3 anos, mas há 2 anos atrás chegou um momento que falou assim, eu não quero mais você aqui, você tem que ir para lá. E dentro do meu movimento eu falei assim, tá, mas o que eu vou fazer lá, tal, eu não quero, né? Poxa, deixa eu ficar aqui. Não. Cada recurso que você precisa vai ser apresentado para você em cada movimento que você fizer. As pessoas que você tem que se conectar vão estar lá. Só vai. E aí, naquele movimento da força da ayahuasca, né, para quem consagro, enfim, para quem tem curiosidade, No meu caso. é uma força espiritual. Eu falei assim, tá. Aí foi falado para mim assim, só que você saiba que tudo aquilo que você fizer que não for para o bem do próximo e para o bem da humanidade vai ser cobrado de você. Então, quando eu estou numa mesa de board que está sendo debatido qualquer assunto que o primeiro foco é o lucro, obviamente eu sempre vou olhar o lucro, mas eu vou entender o seguinte, como isso vai impactar a vida, seja da sociedade, do cliente, de quem está inserido naquele contexto. Porque, enquanto empresário, a gente nunca pode esquecer que a gente vai ser cobrado. Às vezes não dá tempo de ser cobrado na Na sua verdade, como geração. ser humano, né, Como ser cara? humano, às vezes não dá tempo de ser cobrado na sua geração, mas é cobrado nos seus descendentes. E tem descendente que paga questões dos seus antepassados e não tem consciência disso. Então, meu papel é levar esse olhar, reflexão, porque o resultado ele pode ser trabalhado de diversas maneiras. E a questão é o quanto que a gente está disposto a explorar essas possibilidades para que esse resultado aconteça de uma maneira onde, sim, as pessoas elas possam ser beneficiadas. E a gente está vendo aí o que está acontecendo na natureza, o que está acontecendo no mundo, pelas atitudes incoerentes que foram sendo tomadas, né? Então, eu acredito que o nosso papel daqui para frente é levar essa consciência, mas não só no discurso, na atitude, porque também não é fácil colocar a mão na massa, né? Não é qualquer um que coloca a mão na massa para fazer acontecer. Então, eu pauto a minha vida pessoal, profissional, nesse movimento. E eu acho que o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que minha alma ela, né, atingiu o cosmo universal, que é para mim o céu e tal, eu vou muito em paz. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu vivo muito em paz. Eu não faço nada daquilo que eu não verdadeiramente acredito. E respeito quem pensa ao contrário, tá tudo certo. A questão é entender assim, o quanto que a gente pode, de alguma maneira, ser diferente e fazer diferença na vida do outro. Isso é muito importante, né, Rodolfo? As responsabilidades que você tem, onde você se cobra para ser melhor. Esses dias eu fiz um post, aliás, eu comentei num post de uma menina, até depois me arrependi porque, enfim, cada um tem a sua fase da vida, né? Então, assim, e aí estavam falando de uma moça que tinha traído o marido, uma situação que ficou bem famosa aí. E, cara, um monte de gente, principalmente as mulheres ali defendendo e tal. E eu falei, cara, curiosa a geração que nós vivemos. Porque em vez das pessoas buscarem mais valor, assim, se inspirarem e procurarem ser melhor, se desenvolver, as pessoas às vezes procuram conforto na fraqueza dos outros, né? Então, quando você busca fraqueza na se sente mais próximo de quem erra e quem erra com muita frequência, te coloca numa situação de que você é sempre vítima, né? Você não vai buscar o desenvolvimento. Porque tem outras pessoas errando. Então por que eu não posso errar? É claro que sim, você pode errar. Mas você tem que estar sempre em busca do desenvolvimento. Quando as pessoas banalizam erros, principalmente erros graves de conduta, de caráter, e isso não é só no relacionamento, é na vida em geral, é na empresa, é com seu filho, é com seu vizinho, é com seu sócio, é com, enfim, no trânsito, qualquer um. Quando você banaliza os erros, você sempre acha que esse erro é
faz parte porque estou numa sociedade assim, aí o que acontece é quando a gente olha para Brasília. Eu tive 2022, eu fui muito para Brasília. Cara, eu ia feliz para lá porque eu tinha amigos e voltava sempre triste. Só que no fundo, Brasília é a média. Porque é aquele cara que não. Eu brinco assim: o cara que no trânsito ele ultrapassa num lugar que não pode, ele vai no lugar errado, ele não dá passagem, ele é egoísta no trânsito, ele é egoísta. Então, assim, no geral, na média, as pessoas que estão em Brasília refletem o país. Que é o jeitinho brasileiro. Então, assim, quando você busca os valores, quando você busca realmente ajudar o outro, não só buscando um resultado contrário, você está no caminho correto. Agora, quando tudo que você faz é pautado só pelo retorno que você vai ter e não pelo que você realmente acredita, a gente tem problemas como a gente tem enfrentado hoje em dia, seja no ambiental. O pessoal lá do Rio Grande do Sul aqui sempre deixar a nossa solidariedade pelos que eles estão passando, que aí é o cara que tem uma ganância tão grande, um grupo, né? Não é só uma pessoa que tem uma ganância tão grande que não se preocupa com o meio ambiente, é o político que rouba na limpeza e aí acaba sobrando para tudo, para todos, né? Então, essa conscientização da história do jeitinho brasileiro, ela tem que ficar para trás, né, Rodolfo? E pessoas que realmente queiram deixar um legado. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou, existem muitas pessoas que ele não está preocupado com o que ele está fazendo agora, porque pode ser que não reflita nele. Mas na Bíblia tem essa história. Quantos? Passou alguém e na sequência, a sequência da vida, o legado dele foi de destruição, de morte e de sofrimento para a família. Então, com certeza, você está muito certo nisso e eu concordo em gênero, número e grau, cara. Isso tudo parte muito da consciência do indivíduo, e isso está relacionado à saúde interna, né? Ao bem-estar interno. Como você perguntou para mim antes da gente começar o podcast, tá, mas qual que é a base do trabalho? Como que você começa? Então, dentro do método PBC, é uma metodologia onde eu faço o diagnóstico de como está o bem-estar interno desse indivíduo, dessa pessoa, independente de qual cargo que essa pessoa esteja na empresa ou vai entrar. Porque o bem-estar interno é o grande responsável por todo o movimento que a gente tem enquanto ser humano. E o que compõe a avaliação do bem-estar interno? O grau de empatia do indivíduo, julgamento de sistemas, pensamento prático, autoestima, autocrença, consciência do papel e autodireção. E quando uma pessoa ela está adoecida emocionalmente, as condutas dela vão ser totalmente contrárias às questões relacionadas a virtudes, a valores, ao olhar o próximo, respeitar o próximo, porque o olhar o próximo não significa que eu sou obrigado a amar o outro, mas respeitar e entender que o outro tem a sua história, tem a sua condição, Sim, sim. e eu tenho a escolha de fazer parte, me relacionar ou não. Então, quando a gente tem a consciência de como está o bem-estar interno do indivíduo, olhando a empresa, a gente sabe qual a decisão que essa pessoa ela vai tomar. Vamos pegar um exemplo? O que aconteceu com a Volkswagen no ano passado, com a decisão que um CEO teve de alterar o projeto que era, na verdade, para economizar emissão de poluentes e, por olhar uma redução de custo para elevar o valor da companhia, gerou uma solução que começou a matar as pessoas. E aí, quando isso foi descoberto, isso é público, por isso que eu estou trazendo, Sim, né? sim. Ele foi destituído do cargo. E a responsabilidade, né, de agora a empresa mudar essa percepção, que até então nunca na história tinha acontecido isso. Mas quando a gente vê atitudes, decisões tomadas de CEOs, presidentes, empresários, whatever, que estão em cargo de decisão, que são decisões que olham só o lucro, mas não pensam no contexto, quando você tem a oportunidade de estudar, no meu caso, quando eu avalio isso dentro de uma empresa, o bem-estar interno do indivíduo não existe da maneira que é necessária para que ele realmente contribua. Ou seja, consciência do papel é distorcida, a autoestima, a autocrença é baixa, não tem senso de direção, e aí às vezes só olha o resultado, mas não pensa no custo, no preço desse resultado. Então quando a gente fala de SG, às vezes aparece nas pautas das empresas, às vezes não, agora tem aparecido muito, a questão da SG. Eu ouço e entendo como que essa empresa pensa SG, como que ela comunica com a estratégia, como que ela comunica com todos os stakeholders, mas acima de tudo, o quanto que essa SG de fato ela é pensada de uma maneira
aonde ela vai contribuir para o contexto. Porque se a gente fala de SG para falar, para aparecer, etc., cara, isso não vai fazer sentido e as pessoas elas vão perceber, elas vão entender. Então, se eu realmente me preocupo com SG, quando eu tenho a informação do board, do corpo diretivo, eu olho lá. Ah, realmente, isso aqui é genuíno, a preocupação desse board. Porque tem autoestima, tem autocrença, consciência do papel, consciência de direção. Quando aparece, dependendo do movimento, tá, mas quem está propondo? Qual que é o modelo mental que essa pessoa está apresentando a proposta de prática de ações de ESG? Porque não vai ser perene. Então, quando a gente olha Sem dúvida, todo o cara. movimento nosso de vida, é ambiência, é ambiente-estar, é bem-estar interno. Se não tem bem-estar interno, cara, você vai colocar uma pessoa num cargo que amanhã ele vai fazer a tua rotatividade ir para 200%, você vai colocar uma pessoa que ela vai olhar uma ponta do negócio e sempre vai estourar para um outro lado cuidar. Então, o meu papel é um papel de muita responsabilidade que, primeiro de tudo, eu preciso entender o ser humano na esfera que poucos profissionais hoje conhecem, que é na ambiência externa. E aí, a partir disso, conectar com a estratégia, com a cultura e com os desafios. E nesse momento, às vezes, pode ser que a empresa queira desenvolver, quem dá para desenvolver. Tem pessoas que você tem que dar permissão para seguir para a vida e para o mercado. E você, enquanto companhia, tomar a decisão de qual é a sua verdade, né? Porque não adianta também, dependendo do trabalho, você olhar e falar assim, cara, mas no final das contas isso custa isso para mim, eu não quero. Tava falando, né? Às vezes tem pessoas dentro da empresa, cara, que tem performance, só que são totalmente defratores da cultura. São tóxicos ali, né? E aí? É uma escolha da companhia, né? Mas não vem trazer uma narrativa que nós somos uma equipe A, cara, não. Fica quieto que é melhor. Então, são escolhas. E o meu papel é trazer esses contrapontos, né? Para que a empresa, dentro daquilo que ela se propõe a fazer, ela possa olhar e falar assim, ok, vamos fazer isso conscientes do pró e do contra, e a hora que isso estourar aqui, a gente já tem toda uma estratégia pensada em pessoas e cultura para que isso não atinja patamares aí maiores. Vou trazer um caso clássico aqui. É muito comum disso acontecer. Às vezes você tem dentro de uma empresa um grande comercial. Isso é muito normal. Um cara que ele tem uma habilidade, ele se desenvolveu, né? Às vezes um pouco dele natural e um pouco de desenvolvimento que ele buscou, de saber se relacionar com pessoas e tal. Um grande closer, que às vezes esse cara, ele sozinho, ele tem boa parte das vendas na empresa. Só que muitas vezes esse cara, esse profissional, pode ser também uma mulher, né? Uhum. Ele traz junto com ele um ego muito grande. Meio que natural isso. Então ele é o cara que vende mais, é o que gera mais resultados e muitas vezes ele tem também essa dificuldade de contribuir em grupo. Ou seja, ele faz, mas ele não é um cara muito ligado à cultura, não é muito ligado à equipe. E aí chega no colo do CEO muitas vezes essa decisão. Cara, fulano ou fulana tem um rendimento muito acima da média. Porém, ele faz muito mal para a empresa, para o convívio. Ele gera hábitos ruins nos clientes dele. Isso a gente já viu já vi muitas vezes isso. Ele é um grande vendedor, mas o cliente dele não é um grande cliente para a empresa, apesar de comprar. É um cliente chato, é um cliente que gera muito problema, que você tem que dar muito mimo. Enfim, como resolver uma situação dessa? Porque também depende da empresa, esse cara tem 30%, 40%, 20% de todo o faturamento é ele que traz. E ele é um cara que você sabe que ele é um lobo solitário. Ele não está ali muito preocupado com o grupo. Ele está preocupado com ele, com o rendimento dele. Mas, por outro lado, pode ser que tudo bem, desde que ele não prejudique o restante, não seja um cara que atue contra a cultura. Mas a minha pergunta é: tô saindo aqui, eu já vi vários e vários empresários amigos tendo que tomar uma decisão desse tipo de comportamento. Como entender isso? Como resolver um conflito como esse? Perfeito. Primeiro de tudo, tirar a emoção. E tirar a emoção é você trabalhar com dados, fatos, análises do contexto interno e do contexto externo. Por isso que pensamento sistêmico aplicado ao negócio é a melhor maneira de você fazer a gestão de uma empresa e de pessoas. Então, como eu faço isso? Que realmente isso acontece isso aqui no dia a dia. Então, primeiro de tudo, eu estudo o comportamento desse indivíduo para eu entender que grau
que essas ações elas acontecem? É num grau consciente ou inconsciente? É um grau de que é uma característica do comportamento, é um grau que já beira uma sociopatia, ok? Ou, né, um narcisismo, ok? Compreendido isso, eu preciso avaliar o quanto que esse profissional ele realmente é relevante para a empresa, o quanto que ele é importante. Então, a gente precisa mapear aqui o que ele traz para a empresa. Importante você colocar isso, fazer uma adendo. Porque também nem todos que têm esse comportamento, realmente, eles têm todo esse. Eles agregam tanto quanto eles acham que agregam, né? Isso é muito bem colocado. Então, quanto que ele é relevante? Mas a gente convida membros interno e externo para fazer essa contribuição na avaliação. Obviamente, sempre respaldando e blindando a empresa do problema principal que ela precisa resolver. Depois disso, quais são os contrapontos que esse profissional traz? E aí é entendendo de percas, de reprocessos de trabalho, de desgaste, etc. O que a gente tem de mensuração de KPIs que mostra que esse profissional ele está financeiramente ou a nível quantitativo prejudicando a organização. E aí entra uma outra avaliação que a gente precisa fazer, é o quanto que a própria empresa ela realmente é defensora e guardiã dos seus valores e da sua cultura. Porque se é uma empresa que ela genuinamente é defensora e guardadora, guarda a sua cultura, ela vai entender de acordo com missão, visão, valores, propósito, whatever. Qual a narrativa que ela passa, quais os comportamentos esse indivíduo está tendo, que ele está gerando um movimento que a gente chama de contracultura. Então, a partir do momento que eu propago A, B, C na minha cultura, e eu tenho um gestor, um profissional, enfim, fazendo o comportamento 1, 2, 3, 4, eu preciso entender o quanto que isso está conflitando. Tem compliance? Não tem compliance? Tem código de regras? Não tem código? Enfim, a gente avaliou isso, aí a gente vai para a decisão, que é compreender. Aí volta para, de novo, a análise do bem-estar interno. Se essa pessoa tem consciência ou não tem, ela tem capacidade de receber um feedback e ser desenvolvida? Por quê? A metodologia, eu tenho essa grande bênção de saber. Então, se é uma pessoa que tem, e a gente chama ela num conselho, num comitê para, cara, a gente precisa falar real contigo. Ou, moça, enfim, senhorita. E a gente é transparente, fala o que tem que ser falado, mas pautado em todas essas análises e informações, a gente propõe, você está disposto a ser desenvolvido e melhorar isso no prazo X? Quem tem autodireção e que tem consciência do papel, normalmente começa a se desenvolver. Quem não tem, não adianta nem fazer essa conversa. Tem que desligar. Mas não dá para desligar do dia para a noite, conforme a emoção, se você não pensou num processo de sucessão ou de transferência desse know-how para um grupo maior de equipe. Por isso que eu falo sempre, segura a emoção, porque tem muitas empresas que tomam a decisão com base na emoção, cara, e depois gera tanto problema interno e externo, que isso, de fato, se torna uma percepção para o cliente, e isso faz com que o resultado, além de ter a perca da saída do profissional, aumenta ainda, porque gera várias rupturas internas. Então, em essência, é esse movimento que eu faço quando a gente tem uma situação como essa. Eu vou trazer um ambiente que eu convivi muitos anos, que eu já te falei que eu trabalhei no futebol há 14 anos. Né? E assim, no futebol, era muito normal dentro do nosso ambiente, não vou dizer todo o time, mas boa parte dos times, terem um ou outro jogador que eram acima da média, muito acima dos outros. E muitas vezes, eu não vou dizer que em todos os casos, esse cara exigia um comportamento diferente ou um controle diferente em relação a ele. E aí sempre gerava ali no treinador, na diretoria, uma certa, não só um desconforto, como muitas vezes uma briga, uma posição diferente, porque às vezes um diretor fala, cara, não dá mais para tolerar o comportamento dele, ele chega atrasado, ele não treina direito. Aí o outro fala, só que ele vai pro jogo e faz 2 gols, 3 gols e a gente ganha por causa dele. Aí você entra numa situação que você falou, o quanto esse cara realmente é relevante. Porque não dá pra gente, infelizmente, já falei isso algumas vezes, infelizmente, o mundo ele não é justo. As habilidades elas não são divididas de uma forma igualitária. E não sendo dividido de uma forma igualitária, às vezes uma pessoa
tem algumas habilidades e ela tá colocada no lugar certo. E ela tende a render muito mais. E ela provavelmente ela consiga se distanciar, diferenciar. E aí, se ela tiver o narcisismo aguçado, que esse é realmente, eu já trabalhei com algumas pessoas com esse tipo de comportamento de narciso, é realmente complexo, porque você enxerga o poder, a potência, entende que aquela pessoa realmente é uma pessoa importante no processo, mas com o passar do tempo, o desgaste é tão grande que, independentemente dos resultados, ou você se desliga, ou aquela pessoa tem que se desligar, porque o convívio com ela gera tantos mal-estares em relação ao grupo que acaba sendo impossível de tratar. Aí eu te pergunto, você disse, eu vou na essência e tento trabalhar. Esse tipo de pessoa, com esse comportamento narcisista, que acontece, principalmente com pessoas que são muito boas em algum não necessariamente, né, mas muitas vezes em algum tema, se sentem numa posição realmente de destaque, de seu diferencial. Como é que é o papo com esse cara? Bom, primeiro é importante olharmos que todos nós podemos ter ou desenvolver traços de comportamento narcisista. Sem dúvida. A questão é entender o quanto isso se intensifica no longo da jornada e se torna patológico e, no caso, aí danoso. O que a gente precisa considerar é algo, e o que eu estou falando não significa que seja verdade absoluta, tá, Sim, gente? claro. Então, assim, questionem, né? Mas é o seguinte, tudo depende. Eu hoje entendo que qualquer questão que me apresentam, eu nunca olho com um olhar de julgamento. E assim, cara, porque hoje eu entendo que tudo depende. Porque assim, se é uma empresa, como que tá o caixa dessa companhia? Meu, se a empresa está lascada, fazer o quê? Até eu ter dinheiro para contratar um profissional dentro das habilidades que a gente precisa. Que supra a necessidade da saída dele. Eu preciso tolerar essa pessoa. Aí a questão é entender o seguinte, se essa é uma realidade da minha empresa, como que eu vou olhar a minha liderança para saber a inteligência emocional dessa liderança para falar assim, vocês têm que lidar com essa pessoa desse jeito. Porque dependendo do contexto, da cultura e da estratégia, Marcelo, olha, isso aí é algo que, nesses 23 anos que eu estou no mercado, eu já vivi, sei lá, mais de 100 vezes. O grupo de líder, de gestor, começa a fazer tanta pressão que aí tá, a fulana é desligada. Mas aí quem que vai pegar o bolo, a parte do bolo que essa pessoa deixou de entregar? Aí Pois sabe o que acontece no dia a dia? Não, eu já tenho trabalho. Pô, não, eu não consigo. E aí quem que, né? Se estrepa. Se estrepa. Se é uma empresa familiar, é o fundador, é o CEO, é o sócio. E aí Quem paga a conta em geral, né? Aí é essa pessoa que tem que tirar dinheiro do bolso. E aí quando aparecem esses assuntos para mim em pauta, eu me posiciono dessa maneira e eu pergunto pro empresário, você está disposto ao quê? O que é melhor para você? Tolerar essa situação aqui dentro? Ou você voltar para a tua execução, voltar para a tua operação, trabalhar 24 horas por dia, ficar doente, deixar de ter tempo de qualidade com a sua família e aí daqui um tempo você adoecer? A gente tem que ter essa consciência, porque a vida é o que ela é, não aquilo que eu gostaria que ela fosse. E aí quando a gente olha essas questões dentro da empresa, por mais que eu entendo, e não é que não seja válido essas questões, a gente precisa pensar em outras situações que a exclusão, a demissão vai gerar. E como que está o caixa da companhia? Porque é o seguinte, não adianta eu ficar com um ambiente de trabalho lindo, maravilhoso, se abraçamos e tal. E o dono da empresa chegar no final do dia e falar assim, cara, o que eu vou fazer para pagar a conta da empresa no final do mês? Tem zero, claro. Você entende? Então, assim, agora, se eu tenho uma equipe de gestor que tem baixa resiliência emocional, bem-estar interno de médio para baixo, eu vou ter que procurar, que é o caminho que eu vejo que sempre é uma possibilidade de ser melhor, para quem tem, aumento, desenvolva essa equipe gestora para tolerar essa pessoa, para lidar com essa pessoa e no momento certo, quando esses líderes estão emocionalmente mais capacitados, habilitados, quando o meu caixa da companhia está melhor, meus processos estão mais robustos, as práticas estão melhores, aí eu faço essa substituição. Você prepara a tua empresa para uma baixa que ela pode ser significativa hoje,
mas que talvez com um processo melhor organizado e com uma mentalidade mais é, é, estratégica, pode funcionar de uma forma que a empresa sinta muito menos. Quer dizer, Isso. é pensar com estratégia, com a cabeça e não com o estômago, né? É ser sistêmico, ter o olhar sistêmico. Agora, se esse indivíduo, essa pessoa, roubou, é algo grave, infelizmente aí é o risco que a gente tem que assumir enquanto dono de um negócio. Aí um Mas desvio de caráter aí depende do grau, né? A gravidade daquilo que está sendo apresentado e o quanto também é verídico, né? As fontes. Então, tudo é complexo e a gente tem que se conectar com fatos, informações, com as consequências. E quando a gente vai para a emoção, cara, lascou tudo. eu trabalhei numa empresa que tinha um gerente na época. Cara, ninguém parava na empresa, porque ele era um cara muito difícil. E aí eu ia perguntar pro dono, pro presidente na época, né? Eu falei, cara, por que você não tira esse cara daí? Ele falou, cara, porque esse cara ele controla todos os processos da empresa. Tipo assim, ele tirava um peso tão grande do, do presidente, do CEO, que na verdade ele queria ter uma vida paralela ali, né? Com mais conforto com a família. E o cara assumia tudo. Só que a forma dele de lidar com a equipe, Maquiavel dizia que assim, o medo é uma das principais características da liderança, né? Hoje a gente discorda muito, a gente tenta trabalhar de uma forma diferente, mas esse cara não evoluiu. Então ele continua com a política do medo, da chantagem emocional. Então assim, eu vi vários profissionais saírem da empresa doentes pelo comportamento dele. E você viu o presidente da empresa, um cara super tranquilo, você ia conversar com ele, mas ele não tinha essa coragem de colocar a equipe a ele, colocava uma pessoa totalmente diferente a ele, extremamente tóxica, sem dúvida, né? Gerou problema para muitos profissionais, foram realmente parar no médico, né? Uns com problemas de pressão, outros com problemas emocionais, pela forma da liderança. Não, pessoas que estavam precisando estar naquele trabalho, né? Mas o comportamento dele era realmente de um carrasco ali, né? Então, cara, a regra é essa, se não fizer assim, é, não era nem demissão, era uma perseguição, uma coisa que te forçava a ir embora ou te gerava realmente problemas de saúde, né? Então, como a gente busca algo que não é isso dentro das nossas empresas, eu acho que o pensamento de Maquiavel, né, que falava sempre que o príncipe ele tinha que ser amado, mas acima entre ser amado e ser temido era melhor ele ser temido. Hoje eu acho que com os talentos se formando e com a dinâmica de mercado que existe, as pessoas já não precisam ficar nas empresas por tantos anos, de repente se humilhando ou passando por uma situação emocional que não toleram. Então o que funcionava há alguns anos hoje é muito difícil. É por aí, né, Rodolfo? As pessoas já não ficam, né? Então, a pergunta que eu faço para quem assiste esse nosso podcast como que está a tua taxa de turnover, de absenteísmo e presenteísmo? Porque nem sempre significa quem está lá está produzindo. E a gente não pode... Explica esses três conceitos pra gente. Turnover, acho que é mais. Turnover, ele acontece de duas maneiras. Turnover voluntário e involuntário, né? Então, qual o teu indicador, qual a tua meta para turnover voluntário e involuntário? E entender que os dois é positivo dentro de um determinado percentual, que depende muito do mercado que essa empresa ela atua. Hoje, por exemplo, vou trazer aqui à tona. Por exemplo, um profissional de TI hoje, mercado. Realmente eu converso muito com empresa startup e tal. Eu falo muito com o pessoal. Ou um profissional hoje de inteligência artificial, um profissional de tráfego, de realmente um bom ali estratégia Cara, esses caras não param a empresa. É isso aí. Porque é muito convite. Então a empresa tem que ser muito atrativa. E aí não é só o salário. É híbrido, é presencial, é home, como é que fala? Salário, tem ajuda para isso, ajuda para aquilo, quais são os benefícios, quais são, assim, quanto eu vou poder participar, o ambiente é bom, enfim. Então, assim, para esse tipo de galera, a gente sabe que a competição, o mercado, ela é muito intensa. Então, se você não tem uma prática para segurar esse estado de retenção de talentos, o turnover vai ser altíssimo e gera um grande custo. Por que é importante olhar o turnover? Eu vou deixar você concluir. Não, Porque é perfeito. o seguinte, quanto tempo você perde para treinar um profissional? Qual o investimento que você tem?
Aí você deixa uma operação, passa 6 meses, um ano, esse cara vai embora. Você tem que treinar um outro cara que não vai chegar com a mesma. Então, assim, ou você vai contratar um profissional sênior, mas e vai pagar mais caro. Então, assim, se você não tem um processo muito bem definido de retenção de talentos, turnover pode ser um dos principais gaps da sua empresa. Perfeito. E aí, com- complemento, né? Empresas lineares com modelo de gestão linear cartesiano vai pensar a mesma prática de retenção para todos os cargos. Agora, uma empresa que ela já está em processo de estar conectada no mundo de macro transição, ela vai entender que ela vai ter que analisar cada caso de uma determinada situação. Sim. Então, um ponto, né, para agregar para quem nos acompanha é qual o público que gera mais turnover na tua empresa ou qual que é o público que você tem mais dificuldade em fazer atração. O que eu oriento às empresas que eu atendo? Primeiro, vamos ver o que motiva essas pessoas. Mas como? Na metodologia que eu utilizo. Então, eu aplico na população e verifico quem é econômico, quem é altruísta, quem é político. Por quê? Porque se eu estou com uma população que o que motiva as pessoas é o econômico, eu vou no salário. Agora, se eu estou com uma população que é teórico, eu vou pagar curso, trilha de conhecimento, programa de meritocracia para estudar fora do país. São outras estratégias. Mas a questão é o quanto que, enfim, seja RH, seja empresário, empreendedor, o tamanho da empresa está disposto a falar assim, cara, tem outras soluções. Porque daí a gente consegue diminuir esse turnover. A questão é pensar práticas de acordo com o que motiva a sua população. Mas a gente vem de um mercado que ele é mecanicista e fala assim, tem que ser aqui nessa caixinha. E quem pensa que a gestão, retenção para diminuir o turnover na caixinha, desculpa, o risco de fazer com que a empresa ela quebre é muito alto. Por quê? Preocupação nossa, eu ouço muito nas empresas, né? Ah, o geração Z, 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 Z. Há um tempo atrás era Y. Mas na boa, eu vou falar aqui para todo mundo. Vocês se preocupam com quem é da geração Z? Se prepara para a alfa, tá? Quem tem filhos aqui com de 8 a 13 anos de idade? Eu dou um exemplo, eu tenho um sobrinho de 11 anos, tá fazendo 12 essa semana. Em janeiro aconteceu o seguinte. Qual o nome dele? Murilo. Murilão. Parabéns, Murilo. Em janeiro eu falei, Murilo, ajuda o tio a lavar o carro. Ele, você vai me pagar quanto? Eu falei, tá, vou te pagar vintão. Terminou de lavar o carro, ele fez assim. Eu falei, calma, o tio precisa ir lá em cima, pegar o dinheiro e te pagar tal. E aí correu, cara, era 5 horas da tarde, ele falou assim, e aí, você não vai me pagar? Eu fiz o serviço para você. E aí, o que eu aprendi com esse exemplo? Esse profissional, esses jovens, eles estão indo para um movimento que, cara, lasque-se você, eu quero o meu. Se eu quero o meu trabalhando na minha casa ou trabalhando do outro lado do país, vai ser assim. Se eu quero o meu só trabalhando no celular, vai ser assim. Porque, gente, desculpa, mas é uma verdade. É um contexto que a antropologia já nos apresenta já há alguns anos. É uma geração, eles respeitam a hierarquia. Se a Z não respeita, a Alfa não respeita. Porque a geração Alfa é uma geração que ela trabalha com aquilo que ela sente. É o sentir. Geração Z era aquilo com que gosta. Geração Alfa é com que sente. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Então, as empresas elas têm que se adaptar muito rápido nesse mundo de macro transição. E o que eu vejo olhando o turnover é a falta de acompanhamento de tudo isso. E é por isso que o turnover estoura. É uma outra parte, absenteísmo, né? O quanto que esse colaborador está ausente da empresa, seja por doença ou seja por alguma questão relacionada a dinâmicas que essa pessoa tem, que ela tem que se ausentar do trabalho. E para absenteísmo a gente tem que entender aí realmente algumas outras práticas de gestão, acompanhamento, monitoramento, etc. Mas qual que é o ponto principal que 90% das empresas elas não fazem? Presenteísmo. Presenteísmo. O que é o presenteísmo? O presenteísmo é eu ter a pessoa lá atrás do computador dela, eu olhando para ela achando que ela está trabalhando, sabe o que ela está fazendo? Procurando vagas, mandando currículo, ouvindo música, lendo reportagem da revista tal, e você não consegue monitorar. E o presenteísmo é entender o quanto que essa pessoa ela está realmente no horário de trabalho produzindo. Tá, mas como que você avalia isso? A gente só consegue entender se uma pessoa ela vai ter ambiência e entrega de resultado quando ela está com bem-estar interno positivo. Indivíduo que não está, ele vai trabalhar com oscilações. Uma hora produz, outra hora não produz, uma hora vai tomar café, outra hora... E essa dinâmica, as empresas, infelizmente, muitas não olham. E aí, quando eu começo a fazer o briefing de um projeto, eu falo assim, tá, como que está o teu presenteísmo? Hã? Mas isso é um indicador? Isso é um indicador.
Então, são questões aprofundadas que fazem com que a empresa deixe de ter essa performance, esse crescimento. E, de novo, da onde que sai tudo isso depois para pagar? Sem Da dúvida. bolsa, do bolso do empresário. É bom os empresários, E sem uma dúvida. coisa que, assim, eu falo para todo o público que eu trabalho, cara, você tá achando ruim? Vai lá na cadeira do teu empreendedor, então, do teu empresário, senta lá. Porque quem fica sem dormir é ele. Quem, às vezes, desenvolve um câncer, infarta, é ele. Quem perde família é ele. Porque eu já... Cara, é tanta história, Marcelo. Quem não vê, às vezes, a família, o tempo passar a família, é o Cara, cara, é verdade. então, assim, Porque, assim, funcionário é tem muito que legal isso entender que você está isso, falando, sabe cara. por quê? Porque muitas vezes o empresário tem a fama do mauzão. Só que assim, o cara não entende que 90%, 90% talvez até mais, dos empresários, cara, são pequenos e médios no Brasil. Né? Então, assim, no mínimo 80%. E, cara, esse cara, se ele, qualquer erro que ele comete, ou é ele que paga o custo. É isso. E muitas vezes o cara fala, mas aquele empresário quer que você veste a camisa da empresa que ele tá. Mas ele, quando tira férias, você tá falando do cara, sei lá, de uma mega empresa. Porque o empresário comum, o empresário do dia a dia, da vida real, quando esse cara tira um. Quando esse cara vai tirar 30 dias de folga? Pô, uma vez a cada 5 anos, talvez? Muito difícil. Cara, é muito difícil. Esse cara vai tirar uma semana, de 15 dias, talvez no Natal e no Novo. Então, assim, é que às vezes o pessoal fala como se fosse, cria alguns inimigos imaginários. É isso É aí. óbvio, mas o Jorge Paulo Lemann, mas, cara, mas vem cá, tudo bem, mas é um outro patamar. Você não está falando de ser humano normal, É né? isso aí. O ser humano normal, o empresário, ele, primeiro, como é que é a vida do, eu sempre falo isso, como é que é a vida do CLT, do colaborador? Cara, ele tá ali por ele. Ele tem um horário para cumprir, ele faz um acordo de salário, se o salário vai pagar a conta dele e ele vai executar uma função. Acabou o dia dele, cara, ele pode ir para casa e dormir. Na média, tá? Não tô falando que todos são assim. Sim, sim. Como que é o do empresário? Ele tem que sair disso, porque o primeiro que ele tem que pagar é o time, Uhum. é a empresa. Então ele não fica, olha, quando vai me entrar? Primeiro, qual que é o primeiro pensamento de qualquer empresário? Quanto eu vou gastar? Quanto eu vou precisar fazer para pagar a conta? Então você sai do eu pro. Você tá vendo, cara, eu preciso pagar imposto, pagar custo fixo, preciso pagar colaborador. Depois sobrar alguma coisa é minha. Óbvio que você sempre vai trabalhar para que sobre, mas nem sempre sobra. E principalmente no começo, em geral, o cara trabalhou. Até o cara chegar a ser o Jorge Paulo Lemann ou alguns outros caras, esse cara tem uma trajetória, né, cara, de muito desgaste, de muito envolvimento, de atravessar vários desertos. Eu não acredito em história romântica, cara. Pode ser um ou outro que acabou acontecendo, mas em geral, cara, a vida do empreendedor, até ele alcançar a zona de conforto, não intelectual, mas no sentido financeiro, cara, é um trajeto desgraçado. E só Concordo. quem fez, que já passou, sabe? E aí tem uma certa demonização do empresário, né? Que eu acho ela completamente equivocada, porque a maioria das pessoas trabalham em pequenas e médias empresas no Brasil e é assim que funciona. Perfeito. A gente tem uma herança cultural do processo de colonização do Brasil do que era ser empresário. E a Exatamente. gente herda. E as mídias de hoje, elas reforçam a questão do empresário popstar. Sim. E aí isso influencia o imaginário coletivo da massa trabalhadora. Só que realmente é isso, né? E é dados do Sebrae, IBGE, quem movimenta a força econômica do país é o pequeno e o médio empresário. No mínimo 80% aí, cara. Aí a questão é entender qual ponto. Primeiro, o quanto que esse empresário ele tem essa consciência, de novo, bem-estar interno, de que essa é a jornada do empresário. E o quanto que está se blindando, e blindando o seu negócio, e blindando a sua família para esses eventos externos. A segunda é o quanto esse empresário ele realmente conecta essa dor e esses desafios com a sua cultura. Porque uma coisa que eu, de novo, eu sou assim do jeito que eu tô, né? Seja aqui, você me conhece, você Natural. já sabe. Que eu fico puto. É quando a gente está fazendo qualquer construção de estratégia, cultura, etc. Ou a gente está numa reunião aí com o pessoal, não, porque a cultura tem que ser blá, 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 missão. Beleza. Cara, cadê o teu manifesto? Desculpa, gente, eu respeito você que é diretor, você que é superintendente. Fulano, se tudo isso aqui der errado, quem que vai ter que pagar? Você, não é? Fala aqui, quais são as suas dores? Vamos colocar suas dores no seu manifesto.
As pessoas que entrarem, que estão aqui, precisam saber a sua dor. Porque senão, daqui a um tempo, você vai falar para mim assim, porra, mas ninguém aqui sabe qual é o peso dessa cadeira. Claro, cara, você não compartilha. Ah, mas como que então eu institucionalizo isso? Pelo teu manifesto? Ah, mas eu posso falar do meu manifesto? Pode, cara, a empresa é tua, as regras quem cria é você. Agora, se você for ficar olhando modismos ou convenções, no final, quando o negócio dá errado, é você que Bem que eu paga tenho um manifesto de marca logo na entrada, aqui, É, que as pessoas têm que entender e estarem alinhadas, né? claro, e tem que entender a tua dor. E eu falo isso para as E um pessoas que trabalham detalhe que é muito comigo. legal isso que você está falando. O meu manifesto de marca de quando eu comecei já é outro hoje. Você está em outro nível. Porque ali era uma dor, hoje ela é uma outra dor. É isso. Hoje minha dor total é criar uma grande experiência, todos os negócios que eu estou para o meu cliente. Todo lugar que eu tiver, o cliente tem que ser realmente o centro. Tem que ser muito bem tratado, muito bem recebido. Eu não aceito que seja diferente. Entendeu? Mas assim, no começo era uma. Agora já adaptou. E quem sabe daqui a alguns anos seja outra. E é isso. E olha que interessante, se você não quer trazer isso no teu manifesto de marca, você tem que trazer isso lá no tua integração, no teu onboard, cara, mostrando tua história. Eu tenho isso no meu processo dentro da minha empresa, que é o seguinte, o pessoal sabe desde quando eu vendia sorvete, geladinho, entregava papelzinho, porque assim, eu sou um cara que eu cobro muito. Eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito mimimi, eu não aceito porque a vida ela não me permitiu aceitar essas coisas. Eu nunca tive uma opção de, eu vou ver se eu faço ou não faço. Cara, não, vai e faz. Vai e faz. Erra, vai aprender. Então, se alguém entra na minha empresa, passou por todo o movimento e chega um momento que começa, eu olho aqui e falo assim, cara, vamos recontratar. O teu prazo é esse. Você não vai? Tchau, seja feliz. Ponto. Mas eu não vou ficar tentando. Sabe por quê? Porque assim, primeiro, a vida ela não espera. E outras contas ela não espera. E se a gente não traz essa realidade, fica uma filosofia de que, cara, não, a gente tem que ser real. E as práticas, seja de cultura, liderança, tem que trazer essa realidade. Agora, se eu fico pensando só no floreio que é apresentado, a gente não conecta Sem dúvida. essa equipe com aquilo que vai fazer com que esse empresário saia do plumo. Aí o que acontece? Quando a gente vê um empresário bravo, um empreendedor bravo numa reunião, puto, o cara tá descontrolado, né? Show, tem que ir no médico e ser... Aí acontece assim, o pessoal me chamou muito pelo meu sobrenome, o Grow, tenta falar lá para tal pessoa, lá, que tá exagerando, você não conhece ninguém que você pode indicar um médico? Cara, eu conheço, mas não sou eu que vou falar, ele que vai me perguntar se ele precisar. Mas você sabe por que ele tá assim? Ou ela tá assim? Cara, você sabe, dou um exemplo, né? Uma parceira de trabalho, de projeto que eu amo, respeito, a Thaís Trentin do Workplace. A Thaís é uma empresária, uma empreendedora fantástica. A gente estava num evento Thaís, o ontem, quê? Trentin. Trentin. Thaís é CEO do Workplace, fundadora do Workplace. A gente estava num evento ontem, a gente ficou nesse evento até 10 da noite. Semana passada, vários projetos, várias coisas acontecendo. Ontem eu falei assim, Thaís, e a nossa reunião? Ela, não, vamos marcar para quinta. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, é porque eu tô saindo daqui, eu vou para Prudente. Eu vou visitar um cliente e vou voltar. Uau. Poxa, a gente está em parcerias de projetos desde março. Desde março eu tô acompanhando a rotina dela. É surreal. Mas é a rotina só dela? Não, de vários empresários que eu atendo, de vários empreendedores que eu atendo. E é assim, quando a equipe não vê ela na empresa, pode pensar assim, poxa, mas a Thaís não fica aqui. Onde que a Thaís está? Está prospectando, está fazendo Toda a network. vida para resolver as coisas. Mas é o que acontece com todos os empresários, né? Eu falo isso para minha equipe, eu não estou em São Paulo no spa, quem dera. Você tá mudando para São Paulo por quê? Eu falei, cara, não estou mudando, eu já mudei. Mas por quê? Porque eu tenho que trabalhar, fazer as coisas acontecer, compartilhar isso que eu acredito. Agora, se o empresário não leva essa verdade e se não comunica, aí entra no ponto do relacionar. Se o empresário não se permite se relacionar com a sua estratégia, cultura, com as suas pessoas, cada um vai pensar de um jeito. Aí as coisas não fluem, entendeu? Sim. Rodolfo, antes da gente dar sequência, eu quero ouvir que você fale um pouco da sua metodologia, porque hoje você é um consultor de empresa, é um braço terceiro que está ali ajudando no desenvolvimento das pessoas, das lideranças, e também, o que me chamou muito a atenção, é tanto ali na cabeça, ajudando, entendendo também as fragilidades do empreendedor, porque também tem uma coisa, o empreendedor não é o Superman, também é gente, ele também tem família, ele também tem dor. Muitas vezes ele vai passando pelas coisas por característica, mas ele também tem os seus problemas e você entende. E aí você vai falar para a gente da sua metodologia que você criou, falar um pouquinho do PBC, People, Business e
Cultura, é isso? Cultura. Legal. Q3. Mas antes, o salário. Vou te falar uma coisa. O salário do Davi Nunes é alto. Então a gente precisa pagar o salário do Davi, cara. Perfeito. Precisamos colocar aqui os nossos queridos... os nossos patrocinadores. Aliás, você está diante... Você tem algum amigo filósofo? Não. Não? Hoje você vai conhecer um. Nosso grande amigo, nosso querido operador, Davi Nunes, o filósofo. Cara, as perguntas dele são sempre... elas são assim, sabe aquele símbolo da flecha que você coloca ali, muito, muito diretas e objetivas, e geralmente causam uma certa... como eu posso dizer para não ser agressivo com o nosso amigo? Um certo calor no entrevistado. Então você vai ter hoje a pergunta do Davi, o nosso filósofo. Perfeito. Tá preparado para responder o Davi? Com certeza. Davi, já alguém paga nosso salário aí, tá fácil? Vamos começar falando de Sorriquer, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é daí da região de Osasco. Pessoal, uma clínica estruturada, de alto padrão, custo-benefício muito bom, porque ela foi projetada para você. Não é uma clínica, é uma clínica popular, só que embalada de uma forma bonita. Você vai ter área gourmet, você vai ter profissional. Ali não tem estagiário, meu amigo. Ali só são profissionais. É uma clínica de mais de 18 anos de tradição e não tem estagiário. A galera que está lá são profissionais de alto nível, profissionais extremamente preparados para te atender. E a doutora Fabi Matos, sempre inovando, agora, além de toda a parte de saúde bucal, tem também a parte de harmonização facial. Então você que está ali, eu ia falar do Davi, mas eu juro que eu vou poupar o Davi. Você que está querendo dar uma melhorada ali na latinha, ficar mais bonito, mais jovem, né? Querendo corrigir uma ruguinha aqui, querendo fazer uma melhoria acolá, então procure a Sorriquer Odonto e você não vai se arrepender, porque tem profissionais extremamente preparados para te dar um atendimento de alto nível. E você que viu aqui no Tudo Acaba em Business, tem que falar assim: Tudo Acaba em Business, eu quero 10% de desconto. É só comentar ali, vai na Sorriquer, você tem 10% de desconto em qualquer procedimento, tá bom? Então, tá querendo cuidar da saúde bucal, já sabe onde ir, Sorriquer Odonto em Osasco. Tem mais alguém aí, Davi, pagando? Porque o salário do Davi é alto, né? A gente precisa de gente que ajude, que colabore com isso. Então vamos falar de Evoque Academia. Evoque Academia do meu amigo Rodrigo Razi. Aliás, o Rodrigo, amigo nosso, né, Rodrigo? Você não sabe, o cara fez uma recalchutagem. O homem tá com terreno novo, sabe? Tá com gramado novo, o homem tá demais. Evoque Academia, 34 unidades já espalhadas por todo o Brasil. Começou lá em Mauá, aliás, falar em Mauá, Barão de Mauá, um dos maiores empreendedores da história desse país. O Rodrigo se inspirou nele e montou a Evoque. Já são 34 unidades e mais. São Paulo, você tem Parque do Carmo, você tem Guarulhos. No ABC você tem São Caetano, Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires. Tem várias em São Paulo, já chegou em Minas Gerais, Goiânia, Mato Grosso do Sul, enfim, a Evoque não para de crescer. E você que quer treinar numa academia low cost, mas com uma proposta diferente, baixo custo, aliado a um atendimento humanizado. A maioria das academias hoje optaram em ter um atendimento um pouco mais sistêmico, mais robotizado. A Evoque ainda busca um atendimento mais pessoal, mais humano. Você vai perceber só treinando em uma Evoque. E se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, é lógico que tem promoção. Primeiro mês no pacote anual, mas só no primeiro mês. R$ 1,99. Pessoal, R$ 1,99 no pacote anual. Só falar que viu no Tudo Acaba em Business. Davi, tem mais alguém pagando nosso salário? Já falamos de saúde. Agora vamos falar do Otimize Studios, a nossa casa, o seu estúdio de podcast, de curso digital. Quer gravar seu conteúdo para as mídias sociais? Vai para o Otimize Studios e hoje não sou eu que vou falar do Otimize. Quem vai falar é meu amigo Rodolfo. Rodolfo, quero que você conte a experiência que você teve aqui na nossa casa no Otimize Studios. Pegou aí de surpresa.
Bom, o Marcelo já havia me falado, né, desse novo negócio dele o ano passado. Falei, ok, beleza. Falei, quando eu estiver em São Paulo, né, eu vou e faço a gravação lá. Só que eu já estou em São Paulo há 2 anos e sempre estava alugando estúdios ali na região que eu fico. Falei assim, cara, não. Falei, preciso ir lá no Marcelo. Falei que ia. E conheci muitos estúdios aqui. E a hora que eu cheguei aqui, eu tinha uma percepção diferente. Mais ou menos aquilo assim, não prometeu nada, entregou tudo. Foi isso, Legal. né? Um ambiente excelente, um atendimento da equipe, a qualidade, aparelho, estúdio, a ambiência, né? Uma das questões que a gente fala muito é qual que é a ambiência física para fazer o processo de conexão, seja de satisfação com o cliente, com o colaborador. Então, assim, realmente eu indico e vou vir mais vezes, porque, assim, é um ambiente que você se sente abraçado quando você chega e fala assim, cara, aqui é a sua casa, fica à vontade. Então, essa é a sensação que eu vou sair daqui. Muito obrigado pelo seu relato. Tá aí, tá vendo? Você que está querendo gravar seu conteúdo, você quer gravar um podcast, quer fazer o seu curso digital, quer criar conteúdo para sua mídia social, quer se desenvolver como autoridade, vem aqui, vem tomar um café com a gente aqui na Otimize Studios. Eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. E para terminar, vamos falar do nosso grande amigo Thiago Volpe, amigo nosso do G4. Ele faz parte lá do time do clube, do G4, salvo engano, também é mentor ou de algumas mentorias de alguma parte ali, ou já foi mentor lá do G4. Thiago Volpe tem o Espaço Volpe aqui no Jardim Europa. Vou te falar, cara, ali na Rua Groenlândia. Eu passei com o Dr. Volpe por um certo tempo. Cara, tive resultados excelentes. Thiago Volpe, eu vou colocar, é um dos maiores, se não for o maior especialista brasileiro em longevidade. Então, o homem já está buscando desenvolver pessoas que passem dos 100, 120 anos com saúde e com o cognitivo a 1000 por hora, trabalhando de uma forma intensa. Então, vamos aproveitar, vamos mostrar um pouquinho do Espaço Volpe para você dar uma olhada. Eu sou o Dr. Thiago Volpe, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial. Temos um benefício especial para você: 20% off na primeira consulta. Aponte seu celular para o QR Code e aproveite esse benefício. Tá aí, Espaço Volpe. Um grande abraço pro meu amigo Thiago Volpe. E como você viu, tá aí o QR Code na tela. 20% de desconto se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Tem o QR Code na tela, é só você escanear, vai na Clínica Volpe. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem tratado. O ambiente cara, é muito especial a forma como você é recebido na clínica. Oportunidade de networking, cara. Cara, eu me conectei com cada pessoa no espaço do Thiago, que ele faz questão de desenvolver isso daí. Cara, ele montou como se fosse um coworking ali. Então você tem um espaço para você trabalhar, cara. E os empresários que vão trabalhar, cara, pensa, é gente de alto nível. É muito legal, cara. Então você senta ali para tomar um soro, aqueles soros milagrosos que revitaliza a gente. Você tá ali numa cadeira, massagem, cara, realmente vale muito a pena. O Espaço Volpe é um lugar extremamente planejado. O Thiago, que além de médico, é um grande empresário. Já esteve aqui, vai voltar já para falar novamente com a gente. E por falar em grande empresário, você é um especialista, Rodolfo, em ser braço de muitos empresários. Você ajuda no desenvolvimento da cultura, da empresa, da mentalidade. Muitas vezes uma coisa que eu sempre falo no empresário, o empresário às vezes ele precisa de confiança, cara. Porque ele é um cara, eu faço uma analogia com um jogador de futebol. O jogador de futebol, quando ele tá com a confiança baixa, toda decisão que ele vai tomar, ela é mais difícil, ela é mais pesada e ele tende a errar. Quando ele tem pessoas do lado dele que ajudam ele a raciocinar, ele toma ele tem uma ideia, ele formaliza essa ideia, mas ele tem com quem validar. Ele acredita na capacidade daquele parceiro. E você se posiciona desse jeito para alguns empresários. E para não ficar de uma forma, eu acredito muito numa coisa que a gente falou. Você fala, cara, eu trabalho com metodologia de uma forma sistêmica. Eu não faço, o meu processo não é intuitivo, é um processo profissional e sistêmico. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dos processos e também como é que você ajuda as empresas hoje, cara? Bom, primeiro de tudo, obrigado, né, pela oportunidade de explicar. Meu papel é entender o funcionamento das pessoas, porque não adianta eu entender estratégia e cultura se eu não entender as pessoas que fazem parte dessa empresa.
Então, a metodologia PBC é uma metodologia baseada em ciências do comportamento, onde a gente estuda a dinâmica do indivíduo no contexto que ele está, empresa, vida. A gente estuda os valores que motivam essa pessoa e como essa pessoa está em relação à sua saúde interna, seu bem-estar emocional. Ao estudar a dinâmica do funcionamento dessa pessoa, a gente vai estudar a tarefa, o dia a dia, o que essa pessoa tem que entregar, né, os seus KPIs. Depois que a gente faz isso, eu estudo a cultura, então tem todo um diagnóstico que a gente aplica para entender cultura, e depois eu volto com esse empresário, com esse empreendedor, para entender esse comportamento do empresário, essa dinâmica do empresário, e aí onde eu vou entendendo como que isso se comunica, não se comunica, como afeta no dia a dia, e ouço e faço o mesmo movimento com a liderança. E de acordo com aquilo que a gente vai identificando, mesmo eu trabalhando com empresário, aí tem, né, a escola de RH sistêmico, que é a escola que desenvolve o comportamento dessa liderança. Gabi, põe a escola de RH sistêmico para a gente aí no fundo, para mostrar um pouquinho. Então, qual que é a proposta de ensino, né? O que a gente tem no mercado e o nosso sistema educacional nos ensina a pensar de uma maneira linear. Eu não acredito nesse modo de ensino. Eu acredito no sistêmico, que é isso que eu expliquei para vocês. As partes, o todo, a relação, correlação. Então, dependendo daquilo que a gente identifica dentro dessa triagem que tem que ser desenvolvido, o profissional já vai para a escola, que ele tem uma trilha específica para desenvolver a sua liderança, comunicação, feedback, gestão de negócios, compreensão da cultura, o RH, vai para a escola. E dependendo, um grupo mais seleto, porque assim, a gente não pode dar custo para o empresário. Claro. E quando eu já sei se essa pessoa da equipe de liderança está aberta para aprender, para evoluir, então a gente separa essas pessoas e dá um tratamento diferente. Aí elas vêm para o programa de mentoria, que é o programa Performance, onde eu junto com a Cornélia Bonecamp, que é uma alemã que reside aqui em São Paulo, que é referência no mundo em pensamento sistêmico complexo, nós fazemos a mentoria desse profissional. Legal. Então, essa é a nossa metodologia. E dependendo do movimento, a gente contribui com o RH, também com mentoria, porque, independentemente do tamanho da empresa, o RH precisa ter um envolvimento maior com toda essa dinâmica. E o meu papel é preparar em encontros pontuais o RH para vir junto. Aí eu ensino o RH. Porque vai ter um momento que eu vou sair dessa empresa. E quando eu sair, no mínimo, umas 15 pessoas têm que estar com esse conhecimento que foi compartilhado. É o legado que você precisa deixar ali dentro. Com certeza, porque se eu morrer amanhã, como eu falei, eu preciso saber que tudo aquilo que eu aprendi, eu ensinei a alguém. Então, a gente trabalha nesses projetos em torno de 1 ano e depois a gente vê parte ou o que a gente faz, né? Mas a minha intenção é nunca deixar a empresa nem o empresário dependente daquilo que eu fiz. Depois a gente pode alinhar mentorias trimestrais, quadrimestrais, mas eu preciso ver que realmente a empresa ela foi para outro nível. Então, em resumo, é dessa maneira que a gente trabalha. Quem quiser saber mais, eu estou à disposição e meu time também. Mais do que isso, Rodolfo agora, bom, você sabe que aqui, gente, desculpa a palavra, aqui a gente não combina porra nenhuma, mas Rodolfo, vou te apertar aqui. O que você vai oferecer em especial para quem está assistindo o Tudo Acaba em Business? Você tem mentoria, tu tem várias coisas, você tem a escola. Como é que você vai oferecer um desconto, um trial para essa galera conhecer o seu trabalho? Olha só que legal. Uma lei sistêmica empresarial de negócios que a gente sempre tem que considerar é o equilíbrio. Então, para quem fizer, ir lá no meu post, lá no meu Instagram. Por quê, gente? O que eu fazia no meu Instagram antes? Tá, qual é o seu Instagram? Vamos lá. Então, vamos lá. Meu Instagram é jrodolfogrow oficial. J. Rodolfo Grow Oficial. Isso. No mesmo dia que o Marcelo lançar aqui o podcast, eu também vou lançar. Então, o que eu vou fazer? Quem marcar alguém que precisa ouvir isso que a gente conversou, ok? Excelente. Para quem fizer essa primeira ação. Então, para quem ir lá, me adicionar, curtir, me seguir e marcar, no mínimo, 3 pessoas que realmente precisam. Eu não quero número. Eu quero pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Excelente. Ok? Eu sou de qualidade, não de quantidade. Para essas pessoas, eu vou sortear uma mentoria do método PBC. Para conhecer o método, ok? E para quem nos ouvir, quiser fazer, né, o processo tanto da escola ou quiser contratar os nossos serviços, eu vou fazer o desconto que eu faço para quem é parceiro, 15% da nossa tabela. E se eu quiser levar o Rodolfo, por exemplo, para dar um curso na minha empresa, para dar um treinamento, não um curso, um treinamento na minha empresa, como é que funciona? Como é que te acha? Aí vocês podem entrar em contato com o Instagram Trianon RH Oficial,
que é o Instagram da minha empresa, falar com a Ana Cristiane, que é minha sócia, minha pessoa de confiança, que cuida mais da área comercial, ok? Eu sou porta fora, ela é porta dentro. Então, entra lá em contato com a Cris, aborde ela no Instagram, ela vai falar com vocês e vai negociar, porque assim, cada projeto é único, né? Às vezes tem empresário que me contrata, Marcelo, e fala assim para mim, cara, eu não consigo pagar esse valor. Eu falo, qual que é a sua proposta de vida? E tem empresário que eu me conecto com a proposta porque faz sentido. E por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente ouve, conhece alguém e fala assim, cara, porra, como que eu vou trazer essa pessoa para cá? O valor é muito alto. Mas eu tô num momento da minha vida que eu penso justamente nessa questão do legado. Às vezes, hoje, a gente não tem um valor X para pagar o valor que esse profissional ele precisa, que ele merece. Mas a gente pode pagar de tantas outras maneiras e a vida traz para nós oportunidades de outros pagamentos, que não é só o econômico, o né? financeiro. Então, se você quer se conectar de alguma maneira com algumas das nossas soluções, faz contato com a Cris, não fica com medo, não fica pensando no valor, porque assim, se for para conectar, você sabe que eu acredito em Deus, então eu acredito que se Deus me conectar, é porque algo junto a gente pode fazer. E quando duas pessoas se unem, a força ela triplica. Então o foco é esse, transbordar. Animal, cara. Antes da pergunta do nosso filósofo, eu vou te colocar mais uma pergunta. Marcelo foi lá, ou qualquer outro empresário, e contratou a tua mentoria, o seu treinamento, o seu direcionamento, a consultoria. O que ele pode esperar do Rodolfo, da equipe do Rodolfo, cara? Primeiro de tudo, empresário que vem para fazer uma mentoria ou eu atuar como conselheiro tem que estar aberto para mudar. E aí onde eu verifico, método, vejo se realmente a pessoa está aberta, cara, porque eu não vou gastar meu tempo. Minha vida é muito curta, Sem dúvida. né? A nossa vida é curta. Então eu penso muito, entendam, as falas que eu estou trazendo, elas não são à toa. É para que a gente entenda que a nossa jornada aqui é curta. O nosso tempo aqui tem que aproveitar da melhor maneira possível. E não vale a pena a gente querer transbordar com quem não está preparado para receber. Então, o primeiro ponto que eu faço é ver. A pessoa realmente ela está preparada. Porque uma coisa é falar, outra é o que é Sim. a emoção dela comunica. Aí depois, a gente faz toda essa entrega, a gente faz todo o brief do projeto, mas o principal, você vai ter a oportunidade de conduzir a sua equipe, você enquanto empresário, para um grau de maturidade que eu trago dentro de uma matriz 3. O que é a matriz 3? Você vai entender sobre pessoas, você vai entender sobre o contexto que forma e que influencia a sua empresa e como que você vai influenciar e integrar esse contexto na sua estratégia. Isso faz com que o resultado aconteça. Porque, às vezes, o empresário pode olhar só muita equipe, às vezes tem empresário que só olha o cliente, só olha o fornecedor e deixa de trabalhar nessa construção do sistema. Então, essa é a minha entrega principal. O empresário ele sai com um grau de maturidade 3, no mínimo, entendendo toda essa dinâmica do negócio que envolve estratégia, cultura e pessoas. E aí o resultado, quando eu faço, porque às vezes eu faço contrato pelo resultado, tá? O meu ganho é pelo resultado, quanto que aumenta. Aí eu estudo todas as variáveis do negócio para falar assim, ok, eu vou ganhar XY de acordo com o teu aumento de faturamento. Isso é muito interessante, né? E, quer dizer, se faz com que o empresário olhe para o negócio de forma 360, de forma holística ali, para que ele consiga enxergar os pontos cegos. Eu acho que essa é a grande visão, né, da tua participação em consultoria. Chegou o momento mais esperado desse programa. Quer tomar água aqui, viu? É a pergunta do nosso filósofo, o pai da Dara, o Davi Nunes. Aliás, Davi, quantos meses a Dani tá? 7, mas já quase no 8, porque faz 3 meses que você fala que tá com 7, meu amigo. Já tá indo pros 8, não é possível, né, cara? 7 meses a dona Dara tá pra vir. E se tiver a fome da mamãe, meu amigo, Jesus, esse rapaz tem que ganhar bem mesmo. Meu amigo filósofo Davi Nunes, a sua pergunta iluminada dessa vez, aquela que gera calor no nosso convidado. Eu vou tentar fazer essa pergunta. É uma dúvida que eu tenho, Tá. você falando sobre como que você lida, né, com as pessoas. Você fala também delas buscarem uma mudança, né? Mas até onde a personalidade da pessoa, ou a forma que ela enxerga o mundo, a ética, a moral dela, pode interferir no ambiente de trabalho? Até onde você entende que
isso é algo que pode ser mudado a ponto de não tirar a identidade da pessoa, por exemplo? Você acha que a, a moral que a pessoa já chegou no ambiente de trabalho, ela deve ser preservada durante todo o período que ela está lá, ou aquilo é algo que deve ser colocado em segundo plano e a pessoa se adequar 100% à cultura da empresa? Top a pergunta, realmente muito boa. Sério. Eu vou responder olhando duas estruturas, o empresário e o colaborador. Primeiro a gente precisa entender que o ser humano é como é e basta nós entendermos se vale a pena desenvolver essa pessoa ou não, ou convidar essa pessoa a se olhar e se perceber de uma maneira potencial que ela tem para pensar diferente, agir diferente e contribuir diferente. Quando a gente olha a figura de um empresário, de um empreendedor, a gente precisa compreender que se ele mudar ou ela mudar, o que vai mudar que não vai influenciar no seu DNA principal, na sua característica, na sua personalidade. Porque um exemplo, às vezes as pessoas falam para mim, cara, evita não falar um palavrãozinho. Fala, puta, para mim não falar um palavrão é difícil. É meu. Porque o ato de eu falar um palavrão não vai influenciar na entrega que eu tenho, no compromisso e responsabilidade que eu tenho. Então é entender o que essa pessoa, a nível de empresário, tem de característica, tem de comportamento, virtude, modo de ser, que a gente tem que manter. Porque senão a pessoa vai perder a essência e dependendo do ambiente interno, saúde interna que essa pessoa tem, você vai olhar e falar assim, cara, aconteceu com essa pessoa. Não é mais a mesma? Cara, quantas pessoas que eu vejo que o pessoal fala, foi fazer tal curso, voltou diferente. E aí a gente nem consegue mais falar tal. Aí passa um ano, a pessoa voltou ao comportamento normal porque viu que, cara, foi trabalhar naquilo que não era preciso. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. Agora, quando a gente olha daí estratégia, cultura, pessoas, o negócio, a gente precisa, dentro dessa análise que eu faço, entender aquilo que é importante esse empreendedor, essa empreendedora olhar, porque vai mudar o jogo dele, o jogo dela. Então, se é uma pessoa que não gosta muito de se relacionar, vamos ter que trabalhar habilidade política, relacionamento, influenciação, porque essa pessoa, ao desenvolver esse drive de comportamento, ela vai acessar outras pessoas e hoje é o network que muda o jogo do nosso negócio. Sim. É a vendas? Primeiro, para mim, sempre é o network. Segundo, a vendas. Aí, esse é o ponto primeiro que a gente precisa olhar e entender, porque eu não posso jamais obrigar uma pessoa a mudar. Eu tenho que apresentar para ela possibilidades e dentro daquilo que ela se apresenta no estudo, eu contribuir com o desenvolvimento dela como ela está. Agora, quando a gente olha funcionário, colaborador, o colaborador ele precisa entender, e essa é uma questão que eu não negocio, por mais que ele esteja numa prestação de serviço, seja CLT, seja PJ, independentemente do horário, existe uma vida por trás que alimenta aquele sistema. Se nós estamos numa gestão que ela é coletivista, o funcionário vai fazer aquilo que quer, aquilo que acha que pode, e o principal, que é entregar o resultado para que a vida desse empresário, porque é ele que está assumindo o risco, ela que está assumindo o risco, seja melhor, não vai acontecer. Então, quando a gente faz programas de liderança, desenvolvimento, etc., quem não tem isso, porque tem gente que não tem essa consciência, essa empatia, cara, não adianta eu gastar dinheiro com essa pessoa. E aí é importante a empresa entender o seguinte, vale a pena eu ter ela só apertando o botão? Vale, então deixa ela só apertando o botão. Cara, não vale? Desliga. Entende? Claro. Então, as minhas respostas sempre é considerando várias possibilidades e dentro daquilo que a empresa, assim como a equipe quer, porque ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento que nós acordamos, contratamos, o mínimo que eu espero é que aquilo que é inegociável seja entregue. E qual que é o grande problema? As pessoas elas não negociam aquilo que é inegociável. Às vezes deixa muito subentendido, seja empresário, seja equipe, seja liderança, e aí cada um faz do jeito que acha que está certo. E é nesse achar que as pessoas se perdem, é nesse achar que os resultados da empresa são comprometidos, que os erros aumentam e as pessoas adoecem. Então, quando a gente vai para um movimento com essa integralização e visão sistêmica, nós trazemos cada um para aquilo que foi acordado. Porque se a pessoa falar, eu não aceito, beleza, pede demissão, vou demitir, vou ver o que é melhor dentro dessa relação, mas ninguém é obrigado a nada. Agora, a partir do momento que a gente assume um compromisso,
o mínimo que a gente precisa fazer é que aquilo aconteça, porque tem uma outra parte com uma expectativa. E aí, quando uma parte não entrega, e normalmente é na bomba do empresário, da empresária que isso estoura, ele vai ter que se virar, vai ter que ir para banco, vai ter que vender carro, vender casa, coisas que eu já vi acontecer e que eu, particularmente, acho extremamente injusto, porque quem assume risco é o empresário, é o empreendedor, empreendedora, enfim, então isso não pode ficar de uma maneira subentendida dentro dessa dinâmica de negócios. Muito bom, parabéns, Davi. Eu queria ter um filho assim. Ei, menino bom, viu? O Duval, última pergunta. O tempo urge, já vai dando 1 hora e quanto, Davi? Já quase 1 hora e meia já de podcast? 1 hora e 20 de podcast, então temos aí que, até em respeito ao nosso público e para que você volte aqui, uma pergunta muito importante que a gente começou falando. Eu quero dizer que a gente sempre bateu papo a respeito, você estava falando em acessar drives. Eu queria entender quais drives você acessou de uma forma resumida quando você fez o uso da ayahuasca. Por que que você procurou e o que você encontrou ali? Qual a sua experiência? Explicou um pouquinho, mas agora de uma forma mais, digamos, mais suave. Então, assim, a ayahuasca, ela não é uso, ela é uma consagração, né? Então, ela é consagrar. Qual a diferença do uso com a consagração? O uso eu Quer dizer que uso. não tem usuário de ayahuasca. Não, entende? O consagrar é onde eu faço uma integração daquela prática, daquele ritual, dentro de algo que é extremamente importante e evolutivo. Eu cheguei na ayahuasca de uma maneira. Eu sempre fui, como eu falei, curioso, inquieto, e atendi uma empresária, fiz a constelação da empresa dela, e no término da constelação ela falou assim: cara, eu nunca imaginei que esse negócio funcionava e que dava tão certo. Legal, tal. Normalmente todo mundo fala isso quando não constela, seja na parte familiar ou negócios, que é a minha área. Mas eu preciso te falar, se você consagrar ayahuasca, o que você faz vai mudar. Eu falei, consagrar o quê? Ayahuasca. Eu falei, o que é isso? Aí ela falou, tá o telefone do fulano. Aí, beleza. Aí liguei pro André, Tchai André. Curioso. Cara, o que é? Ele, vai ter tal dia, você pode? Eu falei, cara, tal dia eu vou estar em Londrina. Falei, mas eu vou. E assim, do jeito que eu tô, mais ou menos, né? Só não tava de blazer, tava com uma calça jeans, uma camiseta, eu fui. Aí cheguei no local, olhei aquele povo, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Esse povo todo doido. Falei, tô aqui, né, Rodolfo? Vai, né? Aí sentei lá no espaço, sentei perto da área. Em resumo, eu acordei no meio de vômito meu, da pessoa que tava do meu lado, que eu nunca vi na vida. E aí quando eu acordei, eu olhei, cara, eu falei, cara, que eu tô fazendo aqui? Aí veio o primeiro tum da espiritualidade. Você não é melhor que ninguém. Você é igual a ele, ou pior que esse vômito. A hora que você morrer, não vai ter nada teu de diferente. Uau. Ou você se abre pra mudar, ou as consequências vão ser pior. E eu falei, cara, quem tá falando comigo? Foi isso. Aí aconteceu o processo depois, e eu falo sempre, espero que um dia eu possa trazer isso num livro, que foi entender que eu estava no umbral. E aí onde eu olhei todas as misérias que realmente eu trazia e que eu trago, mas eu não tinha consciência delas, do mal que estava me fazendo e para os outros, que eu podia ser um ser humano melhor. Então, quando eu comecei a chorar e pedir perdão de coisas com meu pai, que eu julgava, criticava, minha mãe, etc., eu falei assim, cara, eu preciso ser livre disso, eu preciso me libertar disso. Cara. Não adianta eu cognitivamente conhecer as leis hierárquicas da constelação, etc., e na minha alma não viver isso. Seguir preso, né? Mas isso é nível de alma, né? E aí eu me prostrei, né? Me coloquei de joelho, mas deitado, mas mentalmente deitado, ajoelhado na frente do meu pai e da minha mãe, e vendo essa força espiritual, comecei a chorar e pedir perdão. E aí se abriu do nada, assim, um céu lindo, maravilhoso, e eu fui para as estrelas, eu fui para as nuvens, e aí veio outras mensagens. Em resumo, quando eu terminei essa primeira experiência, apesar de estar na situação que eu estava, eu tive a seguinte... a minha alma, é estranho falar, porque uma coisa é quando a gente pensa, mas é sentir a alma. Eu estava numa paz muito grande, e eu saí com esse sentimento de que eu estava realmente me curando e entendendo o que eu vim fazer aqui enquanto alma, porque eu sempre acreditei na força da alma. E logo no final da consagração,
a gente faz os depoimentos, os relatos, aquilo que eu queria falar, mas eu estava com vergonha, uma pessoa falou para mim, entende? E aquilo para mim foi a manifestação dessa força, dessa egrégora, em relação àquilo que era o meu compromisso, mas eu estava, será que é ou não é? Então, depois disso, eu voltei, nunca quis estudar sobre a ayahuasca. Na verdade, eu estudei sobre a ayahuasca 2 anos depois que eu comecei a consagrar. Porque se eu tivesse estudado antes, eu não teria ido, ok? E quem é o Rodolfo, José Rodolfo Grou, de antes e de hoje com a consagração da ayahuasca? Continuo sendo humano, continuo tendo os meus erros, as minhas misérias, a minha vulnerabilidade, só que hoje eu me amo, amo a minha vida, amo a minha jornada, respeito as pessoas, respeito a jornada das pessoas e eu entendo que eu estou, eu não sou. E enquanto eu estou, o que eu posso fazer de diferente para que, dentro dos contextos dos sistemas e das regras que esses sistemas nos exigem, essa jornada ela possa ser mais consciente, possa ser melhor. Não significa que é tudo paz e amor, porque quando a gente fala de negócio tem que ter resultado, compromisso, etc. Mas quando a gente fala no ouvir o outro, acolher o outro, é entender esse movimento. Então, mudou essa pessoa e hoje eu sou uma pessoa que eu me amo. Cada problema que eu tenho, eu falo assim, Deus, obrigado. Me ajuda a olhar isso de uma maneira próspera. E o meu contato com Deus ele é diário, porque em um dos anos que eu consagrei, eu pude realmente ver Deus, sentir Deus e deitar no colo de Deus. Oh. E foi uma experiência de um amor tão profundo, que eu nunca senti na minha vida. E é esse amor que eu procuro levar. Então, o resumo é isso, né? Porque Deus é amor, cara. E a gente tem Deus aqui, por que segurar esse amor? E não é aquele amor de I love, I love, I love. Não, não é isso. O amor de, cara, beleza, eu sei que você tem essa miséria. Eu também tenho a minha, então fica tranquilo. Não precisa você ficar com vergonha de falar da tua miséria ou da minha. A gente pode ser melhor entendendo e se auxiliando. É esse movimento que eu acredito. Cara, muito legal. Te fez bem, né? Tá claro aí. Então, faz. Eu acho assim, brincadeiras que eu sempre costumo fazer é o seguinte, você tem que buscar o que te faz bem. Então, você vai provar experiências e se isso foi bacana para ti, eu tenho outros amigos que fizeram também e que sempre falam, Marcelo, você tem que ir, você tem que conhecer, é uma experiência muito legal. Enfim, eu realmente... Só um adendo que é importante fazer, tá? Eu falo sempre, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Sim. Então a gente precisa justamente nessa questão de entender e respeitar, se você está preparado, se você quer, existe... Que não é uma brincadeira. Não né, é uma brincadeira. Existem pessoas que já faleceram por ir consumir ou participar de consagrações onde não havia o devido cuidado e respeito, porque tem uma dosagem correta, tem todo um cuidado que quem vai consagrar precisa entender. Então, eu só não gostaria de deixar essa fala generalista, para que quem ouça não acha que assim, é qualquer um. Não. Não é uma brincadeira, né? Então, assim, você tem que estar preparado e buscar essa experiência maior, e você precisa entender o local que você for. Profissionais adequados. Tem que ter uma anamnese que é feito, tem que entender o uso de medicação, tem que entender todo um histórico, esquizofrenia, tem que entender muitas coisas. Então, fiquem atentos para quem quiser consagrar e pensar essa questão nesses cuidados que tem que ter. Faça com cuidado, faça com sabedoria. Isso aí. É isso aí. Rodolfo, queria te agradecer muito, irmão, pela tua participação. O bate-papo foi muito bom, a gente acabou adiando por falta de agenda. Cara, mas assim, que bate-papo interessante, legal. Tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes pra gente se falar. Cara, agradeço de coração. Tenho certeza que o público deve ter gostado desse podcast. Foi um podcast extremamente diferente. Abordamos vários conteúdos também fora da questão empresarial, mas eu acho que você deixa uma lição e queria que você deixasse um recado final para o público. Acho que o recado que eu queria deixar, eu deixei da minha fala toda. É aproveitar a jornada. A gente nunca sabe o nosso tempo aqui, e enquanto a gente estiver aqui, porque nós estamos e não somos, aproveitar a sua vida, né? Aproveitar as pessoas que você está, aproveitar o que você vai construir. Eu só estou aqui porque eu tive meus antecedentes, os meus ancestrais que me oportunizaram aprendizados, e é entender que, assim, a gente só tem o hoje. Eu vivo o meu hoje da melhor maneira possível. Você é um estoico de natureza, hein? E com essa mensagem de viva a jornada, eu vou encerrar mais um Tudo Acaba em Business. E lembre-se, disso você já sabe. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim no Instagram, @MarceloSantoroOficial. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Tudo Acaba em Business? Então vai lá, @Tudo Acaba em Business. E é claro, quer gravar seu podcast, quer ver o que acontece aqui nos bastidores,
@Otimize Estúdios. Um grande abraço, valeu, até a próxima semana. Fui, valeu galera, aquele abraço.